Voltamos com Gabriela Padilha e Márcios da Costa. Vamos conhecer o papel da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, na inovação do Estado. O governo assume o risco da inovação e esse risco da inovação existe em qualquer projeto de desenvolvimento de produto inovador dentro de empresas, seja empresa grande ou empresa pequena. O governo tem um papel muito importante na criação de novas empresas, principalmente através desse mecanismo de subvenção econômica que foi criado pela Lei de Inovação, em que o governo, através de agências de fomento como a FAPERJ e no nível federal tem a FINEP, ele pode financiar projetos de desenvolvimento de produtos inovadores dentro de empresas. E sem que a empresa tenha que pagar por isso. Não é um crédito, é um financiamento não reembolsável. É muito importante que o Estado participe mitigando o risco de inovação, não deixando isso só com a empresa. Por quê? Porque o Estado tem interesse de criar novas empresas. E tem que criar muitas empresas, porque a cada 10 empresas investidas, uma só é que vai dar certo e paga, tanto para o investidor privado como para o Estado, tem um retorno na forma de impostos, todas as outras 9 que fracassaram. As empresas que buscam subvenção econômica, normalmente são empresas micro e pequenas empresas, startups basicamente, empresas que estão nascentes, mas com grande potencial de crescimento. A FAPERJ financia basicamente empresas de base tecnológica, empresas que têm projetos de desenvolvimento tecnológico para criar um novo produto, um produto inovador. O conselho que eu dou para essas empresas é olhar o que a gente tem de mecanismos disponíveis na FAPERJ para ajudá-la na fase que ela estiver no seu desenvolvimento de produto, desenvolvimento tecnológico. Acho que a fala do Raup é super importante, né, esse papel do governo. Eu acho que as empresas elas reconhecem, né, a FAPERJ como uma instituição importante no Estado. Na nossa pesquisa realizada agora, né, com as empresas que foram beneficiadas de 2010 a 2014, aproximadamente 78% das empresas obtiveram capital, recurso, né, para inovação na FAPERJ. Então, assim, a FAPERJ é a principal agência de fomento para nessa amostra que nós levantamos. São dois editais, 2 caminhos também para acessar financiamento e poder levar o negócio à frente. Quais são as dificuldades práticas para poder chegar lá? Bem, foi o que ele falou, não é um financiamento, né? É um fomento à inovação. Acho que o maior papel no Estado é o da FAPERJ, né? Porque a FAPERJ ela tem esses fundos dos editais em subvenção, onde o pequeno empreendedor, a micro e pequena empresa, startups, não precisa retornar aquele dinheiro com juros, etc. Mas para poder ter acesso a essa linha, né, a empresa tem que estar estruturada para isso. Não adianta ter só uma boa ideia e chegar no edital do Senai, da FAPERJ, e apresentar e querer um capital de subvenção. A empresa ela tem que estar estruturada, tem que ter os pesquisadores, tem que ter uma equipe técnica que possa executar, né? E isso tudo é uma experiência. Ele tem que ler bastante, tem que saber como escrever um edital, onde tem um apoio da Fichan também nesse desenvolvimento. Isso tudo ajuda. E o que ele colocou que é muito interessante é um exemplo real do que aconteceu na nossa empresa. A FAPERJ, ela viabilizou a gente transformar uma ideia que era completamente artesanal e desenvolvemos um produto final para ser comercializado. Então, em editais, já tivemos um fomento em torno de R$400 mil de subvenção da FAPERJ. Em 4 anos, nós já devolvemos mais do que o dobro em impostos. Foram mais de 40 empregos em volta dessa tecnologia. E hoje são tecnologias que já foram exportadas e com impacto social de mais de 10 milhões de pessoas. Então, é isso que ele falou. Algumas empresas não vão conseguir tornar, mas as que conseguem geram emprego, geram capital. Então isso é muito importante e a FAPERJ eu acho que é o maior player que tem de fomento à inovação para startups no momento. A gente passou por um momento, a gente está passando por uma crise econômica muito séria no Estado e a FAPERJ ela investe justamente o repasse que ela recebe do governo, são 2% de tudo que é gerado durante o ano de orçamento. 2% do orçamento do Estado é direcionado para a FAPERJ, para tudo que ela fomenta no Estado do Rio. Houve algum movimento da Firjan também nesse processo, quer dizer, de participar da discussão e de falar da importância da FAPERJ nessa questão da inovação?
Sim, sim, a Firjan participou, né, numa audiência pública que ocorreu, reforçando esse papel, e fizemos também um pleito por escrito, né, reforçando a importância da FAPERJ no ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. Né, porque o edital que nós temos, eu acho que na verdade os editais eles vão se complementando. Né, então as empresas elas precisam de ter uma quantidade maior de oportunidades para elas conseguirem inovar, né, utilizando recursos. Agora, a que você atribui, na verdade, analisando a pesquisa e os relatos e todo o processo que vocês já estabelecem na Firjan, a que você atribui esse fato de que quando é financiamento misto, a empresa acaba inovando mais do que quando ela só pega um recurso emprestado do Estado? Assim, a nossa análise levou muito para a questão do comprometimento, né? Porque quando a empresa ela investe também, ela está assumindo o risco junto com a instituição, né, que deu esse recurso, fornecedora desse recurso. Foi o que o Raul falou na entrevista dele, a inovação ela tem um risco associado. Né? Então nós estamos até discutindo isso. Quando o empresário ele assume esse risco também, né, ele está mais comprometido. Então ele vai tentar se organizar nessa questão que o Márcio levantou, né, da estrutura, isso a gente vê. Às vezes a empresa recebe ali o recurso e aí, agora? Né? Como é que vamos estruturar a prestação de contas? Nós levantamos também alguns gargalos que as empresas tiveram nesse caminho. Né? Então essa questão da prestação de contas, se organizar é complicado. Né? Mas tem saída. Então, esse comprometimento é importante. A Lei de Inovação Tecnológica ela é de 2010, quer dizer, tem aí um caminho que já aproximou muito as empresas e as universidades numa ideia de que só essa união é que permite, de fato, a inovação. O que precisa mudar nesse processo? Porque os gargalos identificados, na verdade, dão uma travada na iniciativa do empresariado de acessar esses recursos, né? Isso. Tem alguns gargalos ainda para serem vencidos nesse caminho, né? Uma questão é de aproximar, e aí a Firjan até está começando um trabalho junto aos NITs, né? Então, aproximar os núcleos de inovações tecnológicas das universidades, que foi uma demanda da Lei de Inovação, né? Exigindo que as ICTs públicas criassem seus NITs. Né? Então, essa preocupação de aproximar esses NITs da demanda das empresas. Então, fazer esse casamento, porque na nossa pesquisa, uma grande parte das empresas alegaram que não conhecem, não têm o acesso por desconhecimento, né? Então, acho que a gente tem que tentar atuar nesse gargalo. E também agilizar, eu acho que os processos também burocráticos para você fazer a operacionalização dessas parcerias. Né? Então, às vezes, nas universidades ou nas ICTs, o processo é demorado, porque envolve a questão jurídica, dos contratos. Então, acho que precisa ter essa agilidade maior nesses processos. Como é que foi a tua experiência com as universidades? Difícil. Né? A inovação, ela não aceita um pouco o desaforo do tempo. A inovação é muito rápida. E, às vezes, a burocracia leva um tempo tão grande que a inovação ela fica obsoleta e existe uma energia, eu não sei o que acontece, que quando você pensa em alguma coisa e começa a desenvolver, tem alguém na Índia que está no mesmo tempo fazendo a mesma coisa e desenvolvendo. E no Japão ou na Rússia é uma coisa assim, fora de série. Né? Tem o exemplo do avião, do 14 bis, etc. Os irmãos Wright e Santos Dumont ao mesmo tempo. Então, existe uma coisa perigosa na inovação, que é o tempo. Então, essa burocracia ela tem que diminuir. Né? Mas existem conselhos hoje, tem um conselho de diretoria tecnológica na Firjan, onde a gente vai batendo cada ponto e a gente consegue unir forças entre as instituições para tentar diminuir um pouco isso. Né? Essa inovação mista, onde o empresário ele entra com parte do capital, eu acho sensacional. O Sebrae está através do Sebrae Tech, teve essa... Acho que ele que iniciou um pouco com isso, né? Do empresário ter que pagar... no começo era 80%, então lotou, todo mundo achou uma novidade, achou muito interessante. Agora já aumentou um pouco, a responsabilidade do empreendedor no capital. Então começou a lapidar e deixar mais um grupo quem está focado na inovação. Né? Então eu acho que a gente está num caminho muito bom. Né? O papel da Firjan, acho que no Conselho está sendo sensacional, é uma luta. Né? Agora, esse ano foi um ano muito difícil para a inovação. Né? Todos esses valores que eram para ser investido na inovação não foram, infelizmente. Alguns editais sim conseguiram sobreviver, o Senai também teve esse ano, o Sebrae Tech teve, mas muitos outros também não teve o fôlego financeiro para acelerar isso.
E isso tem uma cadeia de startups por trás que sente muito. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.